Alô, amigos do canal Ponto de Vista. Ministro Edson Fachin esta semana se manifestou dizendo sobre risco à democracia. Outros ministros do STF, políticos também, senadores, deputados, dizendo sobre o risco à democracia. E a gente tem que entender que, segundo a Constituição, o poder emana do povo. Então, a democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. E essa é a definição mais clara e mais simples sobre a democracia. E qual é o risco da democracia? É a anarquia. Nós temos dois riscos aí. Democracia demais, tende à anarquia. Democracia de menos tende à ditadura. E o risco maior da democracia, na verdade, é a anarquia. Por quê, Luiz Alberto? É porque a democracia é uma via de mão dupla. Na mesma intensidade que eu tenho os meus direitos, eu também tenho as minhas obrigações. O meu direito termina quando começa o seu direito termina quando começa o meu. Isso é democracia, uma via de mão dupla. Agora, a anarquia é quando a sociedade ou o cidadão tem só direito, ele praticamente não tem obrigação, então tende à anarquia. E talvez esse seja o medo, eu quero concordar aqui com o ministro Edson Fachin, esse risco que nós temos, ministro? O senhor também, outros ministros citaram, e eu quero mostrar um pouco desse risco à democracia. Está aqui a matéria do ministro Edson Fachin, põe na tela aí, produção. Fachin dizendo, a matéria, a fonte é a Gazeta do Brasil. Fachin diz que a invasão ao Capitólio, ela pode aí trazer um alerta à democracia brasileira. Sim, ministro, o senhor tem razão. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os nobres ministros. Soltar condenado também não coloca a democracia em risco? Não estamos caminhando para anarquia, ministro? Veja só, juiz manda soltar Lula após decisão do STF que derrubou segunda instância. Essa matéria é da revista Exame, de novembro de 2019. STF soltando condenado em segunda instância. Não temos risco aqui, ministro, de uma anarquia instaurada no Brasil? Olha, mais outra notícia aqui do Correio Brasiliense. Soltura de traficante do PCC eleva tensão entre ministro do STF. Olha a foto aí, já diz tudo para você, não é? Agora, essa matéria também, ela é de outubro de 2020. E nós tivemos também, por ocasião da pandemia, a polícia no Rio de Janeiro sendo impedida de procurar traficante nos Rio de Janeiro. O STF protegendo os traficantes do Rio. Não é risco de a democracia também, não, ministro? Eu quero concordar com o senhor, mas a gente precisa largar um pouquinho o conhecimento e aquilo que o senhor está dizendo. Veja só, o ministro Barroso também se manifestou agora dizendo o seguinte: se acionado, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, examinará eventuais provas sobre fraude nas eleições de 2018. E eu pergunto, ministro Barroso, e a democracia? E o poder, ele não emana do povo, não, ministro? Porque Jair Bolsonaro foi eleito pela maioria da população brasileira. E aqui a Constituição, que fala sobre democracia, artigo 1º, diz aqui, parágrafo único, que todo poder emana do povo. Não é? Então, se o poder emana do povo e o povo elegeu, diz aqui que também esse poder pode ser representado diretamente pelo povo ou pelos seus eleitos. Bolsonaro foi eleito, então não deixar Bolsonaro governar, trabalhar, não é respeito à democracia, ministro? O que eu poderia dizer sobre isso? É anarquia ou ditadura? O que vocês estão promovendo, às vezes sem perceber? Eu quero concordar com vocês, mas democracia é o poder que emana do povo e o respeito, porque, além de tudo, uma das bases da democracia é o respeito às divergências. Bolsonaro não rouba e não deixa roubar, deixa ele trabalhar. Se realmente, ministro, vocês estão preocupados com a democracia, não impeça Bolsonaro de trabalhar, porque foi o povo que colocou lá e a população que colocou, que votou, quer que ele continue lá. Ou será que agora em 2021 vai ser necessário o povo voltar às ruas? Fevereiro agora já começa o cidadão de bem, o tratoraço que acontece em São Paulo. Será que nós vamos ter então, ou ter necessidade de termos mais manifestações do verde e amarelo, do cidadão de bem, Deus, pátria, família, o conservador, aquele que gera emprego, aquele que paga os seus impostos, voltar para a rua para exigir democracia, sendo que os guardiões da Constituição não estão
estão lembrando que o poder emana do povo, que o povo é quem governa através dos seus representantes, o governo do povo é soberano, a vontade do povo. Onde é que está a democracia? Eu sou o Luiz Alberto, esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria de ouvir também o seu ponto de vista sobre esse assunto. Deixe o seu comentário aqui e a gente continua conversando.